Presidente, sobre os dois benefícios aí que são, né, pagos pelo INSS, mas que não são da pasta da Previdência, BPC e o seguro-defeso. Foram feitas algumas revisões, né, a questão de exigência de biometria, inscrição no cadastro único, enfim, como que o senhor avalia essas medidas que fecharam um pouco o cerco? E se eu queria questionar também para o senhor se tem novas revisões, novas medidas aí para serem tomadas. O que eu posso falar do BPC Loas? O BPC Loas passou a ter, para o requerimento, biometria. Nós encontramos nas nossas auditorias, lá no MOB, nessa coordenação que cuida de irregularidade, fraude, pessoas fictícias. Então, pagar para a pessoa errada já é ruim. Pagar para uma pessoa que não existe é crime. Né? Então, ter a biometria organiza. Nós tivemos muita reclamação no empréstimo consignado. Muita. Como é que nós resolvemos? Foi um ato que eu tive o privilégio de assinar. Trouxemos a biometria para o jogo. Então, para fazer consignado, tem biometria. Os bancos diminuiu muito a reclamação. Tem ainda, mas diminuiu muito. Também, desconto associativo, assunto bastante delicado. Como é que nós fizemos muito antes de escândalo, denúncia, etc. Tal. Incluímos a biometria, que ela começou a ser aperfeiçoada e foi implantada, se eu não me engano, aí no final do ano. Isso também diminuiu. Então, para o BPC e também para o seguro-defeso, ter no requerimento a biometria traz mais segurança. Traz mais segurança para o brasileiro que não estão fazendo um requerimento em nome dele para outro receber. Traz mais segurança para aquele que tem direito. Traz mais segurança para o Estado que vai gastar só aquilo que deve. Nós recebemos um quantitativo importante de requerimentos. 60%, eu acho que um pouco mais, quase 70% já estão acertando a biometria, então aquele temor de não conseguir fazer está se superando. 30% nós não sabemos ainda o que é, se é falta de biometria ou se é alguém que não existe, o que é, mas no BPC está consolidando isso. No seguro-defeso. No seguro-defeso também vai ser um desafio. Não é? Os pescadores, a gente tem um carinho muito grande por eles. O INSS entrou nesse jogo aí junto com os pescadores há quase 10 anos. E sempre tivemos uma relação muito positiva de entrega do benefício. Mas agora, nós precisamos destacar que mudou a regra do jogo, tem biometria, e o INSS não pode processar e deferir um benefício sem que a biometria esteja pronta. Também tivemos dificuldade durante a greve de ter grupos de trabalho para que a gente fizesse os requerimentos que não precisam de biometria, que são anteriores à lei. Mas em janeiro nós teremos tudo isso acertado. Então as pessoas que vão nos assistir sabem que atrasou, embora a gente só faça o requerimento, não a política, eu peço desculpa aos pescadores, da parte do INSS, daquilo que a gente poderia ter sido melhor. Houve muita dificuldade, tivemos restrições orçamentárias que ficava muito difícil pagar as diárias para aqueles servidores que vão lá perto das colônias para fazer os benefícios, mas isso está superado para 25, tem muita ferramenta já pronta para isso e a gente vai andar. Vai ter dificuldade, porque a biometria para os pescadores não é simples, muitos não têm, como acontece no BPC digital, tem dificuldade de fazer a biometria, mas com parceria, sejam com as colônias, com também os estados que são os responsáveis pela identidade nacional, né, cédula de identidade nacional, identificação nacional, a gente consegue superar isso e a biometria virar uma rotina no país. Nós não podemos abrir mão da tecnologia para combater fraude. Certo. E a expectativa de redução também da judicialização, né? Porque tem muita gente que vai na justiça para requerer o benefício. Então, eu até coloquei para o ministro Barroso, nós temos uma relação com o CNJ muito boa, não só porque eu sou procurador, mas o INSS é o principal player, né? O principal litigante, mas aqui nós temos 40 milhões de pessoas que recebem benefício e quase 70 que pagam contribuição. Então nós temos mais da metade dos brasileiros que tem relação jurídica com a gente. E tem uma coisa que é do ser humano, e que eu tenho aprendido aqui no INSS e acho que é uma vantagem para o gestor. Aqui quem sai com a carta de concessão, ele sai sorrindo, contente, e é um direito dele. Quem infelizmente tem um indeferimento, ele nunca vai ficar satisfeito, então uma parte deles vai acabar indo para o judicial, mesmo que não tenha direito. O que a gente pode fazer para melhorar? Que é a tua pergunta. Primeiro, o ateste médio, quando você compara, mas a judicialização não diminuiu, mas hoje eu concedo muito mais benefícios, e se você pegar os que são concedidos judicialmente, proporcionalmente é menor.
Então nós temos que, de alguma forma, diminuir a litigância naquilo que é simples. Por exemplo, BPC-Loas. O BPC-Loas, em algum momento, nós vamos ter que nos harmonizar com o judiciário para que a gente possa ter um padrão. Porque senão até o princípio da igualdade é ofendido. Quando nós negamos um benefício para você, outro para mim, eu vou à justiça e eu ganho o benefício, você fica sem o benefício, tem alguma coisa errada. E nós precisamos discutir, seja com o CNJ, com os juízes, etc., para que a gente possa harmonizar. Tem que tomar cuidado quando fala de harmonizar com, vocês têm que adotar os entendimentos judiciais. Nós adotamos, quando ele é terminativo. Então teve, por exemplo, uma ação muito importante, quando eu estava de procurador-geral, que foram as cotas de pensão. Eu mesmo cheguei a tomar uma vez uma multa, porque eu estava recorrendo das cotas de pensão, e lá embaixo o juiz entendeu que eu estava procrastinando. E depois nós ganhamos a cota de pensão no Supremo. E aí pagamos um monte de recurso nesse ínterim para várias pessoas sem que tenha direito. Então, quando o assunto é decidido de forma terminativa, o INSS não tem por que não adotar. A AGU faz um parecer, o presidente assina, ou o ministro assina, nos vincula. Outra coisa é prova. Né? A prova para nós, por exemplo, quando a gente faz uma medida, quando faz outras coisas, é diferente do que o juiz faz. Então, é um assunto complexo. O que eu estou feliz é porque o ministro Barroso ele está obsessivo nesse assunto. E como homem inteligente que é, homens com uma sabedoria diferenciada, eu acho que a gente vai encontrar caminhos para entregar também um judiciário na parte previdenciária melhor. Mal comparando, a reforma trabalhista, que afetou os processos trabalhistas, ele esvaziou de ações. Realmente ela conseguiu fazer um filtro. Tanto é que muito advogado trabalhista hoje é advogado previdenciarista, porque diminuiu lá. Eu acho que a gente precisa de alguma coisa também no previdenciário, porque senão também o judiciário é usado demais e o INSS não tem controle. Porque a nossa negativa, na maioria das vezes, ela é confirmada. Nós erramos? Erramos. Mas eu analiso 1.400.000 benefícios no mês. Se eu errar 1%, são 140 mil, não é isso? 140, não, é mais, né? 140 mil, desculpa, eu não sou matemático, eu sou advogado. Mas 140 mil benefícios que nós erramos. Então, mesmo que eu erre 1%, é muita gente. Nós precisamos melhorar isso e precisamos desestimular as ações temerárias, seja no requerimento administrativo, seja na justiça. Presidente, encaminhando para o final e também entrando na questão de pessoal, né? A gente viu que esse ano teve uma greve que acabou sendo até um pouco alongada, né, dos servidores do INSS, que, como o senhor já mencionou, impactou alguns serviços, né? Como que o senhor vê aí a questão da valorização, né, desse quadro de funcionários que justamente estão prestando serviço para essa população que é mais vulnerável, de mais idade? Eu sempre defendi e defendo publicamente para o governo, defendi na frente, inclusive dos sindicatos, que o servidor do INSS faz um trabalho, talvez com uma comparação um pouquinho mais próxima, como os juízes fazem. Então os servidores do INSS precisam ter segurança jurídica para fazer esse trabalho, precisam ganhar mais. Não é? Mas você está defendendo então que está errado o aumento? Não, não é porque a gente merece alguma coisa que as coisas acontecem no tempo que a gente quer. Então, um planejamento para ter um novo plano de carreira será feito, junto com eles, com o ministro Lupe, é um compromisso do ministro Lupe. Nós precisamos melhorar o plano de carreira e precisamos que o servidor do INSS se dedique às atividades complexas. Porque o servidor do INSS é bem diferente do resto da esplanada. Aqui, o nível médio faz os requerimentos. Um trabalho absolutamente de carreira de Estado. E eu defendo uma carreira de Estado para eles, uma opinião não de governo, mas uma opinião do presidente do INSS, como defendo também que eles têm um nível superior. Defendo, a gente remeteu até para o MGI, muito antes da greve, um projeto disso. Agora, isso tem que ser decidido no âmbito do governo, harmonizando com outras carreiras, de forma organizada. Vou sempre defender. E agora, 25, certamente, a gente fará as necessários acessos a parlamentares, aos ministros, para que o INSS possa planejar com seus servidores 25, 26, 27, 28, não só aumento, como eles bem dizem, né? Mas um plano de carreira. Eu tenho que aproveitar melhor meus servidores. E aí a tecnologia ajuda. Trabalho simples, a gente põe para fazer computador ou até terceirizado.
um atendimento simples, uma senha. Eu não posso colocar uma pessoa com o salário que tem os servidores, que, repito, é abaixo do que eles merecem, mas é um bom salário, para fazer, com todo respeito à atividade, umas atividades de senha, etc. Então, levá-los para só atividade de requerimento, um novo plano de carreira e também adicionar. Está lá na mesa do presidente Lula, acredito que não tenha sido assinado ainda por conta de tudo que o presidente passou. Nós vamos ter mais 300 funcionários que vão entrar no ano que vem. Isso já é um número importante de reposição. Mais os funcionários que eu falei das ferramentas que vão substituir. E aí um novo plano de carreira de valorização, eu acho, como eu falei, que se Deus me permitir, a política também, a gente entrega em 26 um melhor INSS, especialmente para os segurados.